Vocês não valorizam o Cruzeiro. Mas como é que tá o Cruzeiro? Como é que tá aquele time lá? Tá muito bem treinado, muito bem trabalhado. Então, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito, mas muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, aqui do CDD. O Felipe Luiz, treinador do Flamengo, após a vitória do Flamengo diante do Bahia ontem no Maracanã por 1-0, gol inclusive do Arrascaeta, que tem sido muito ligado ao Cruzeiro. Ele falou algumas palavrinhas relacionadas ao Cruzeiro e mais um mérito do Cruzeiro de ganhar do Flamengo do que demérito do Flamengo em perder pro Cruzeiro. Bora conferir tudo! Vocês deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Bora reagir no final, deixe meus comentários, como sempre. De vez em quando uns pitacos, mas só para acrescentar alguma coisa, ok? Vamos lá. Se é cruzeirense ou atleticano, não importa, já que você verá o clássico somente no Prime Video. Mas você já sabe que a Amazon dá 30 dias grátis para você ver o jogo, curtir as séries e, caso você não goste, cancelar sem gastar nada. Pois é, corra para garantir. Clique agora no link do comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com gol de pênalti e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo, e o resultado muitas das vezes a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes pode ser muito ruim e perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades, então convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço, acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Sempre que a gente faz um plano de jogo, é para fazer uma boa atuação, mas acima de tudo ganhar. Como você bem falou do resultado, o que me mantém nessa cadeira aqui é o resultado, né? Eu faço tudo para poder ganhar. E a forma que eu tenho para fazer eles chegarem mais perto da vitória é com um modelo de jogo onde a gente normalmente temos que pressionar bem o adversário, roubar a bola e ficar com a bola e atacar o maior número de vezes, com o maior volume possível. E ter bons jogos, mas o adversário também joga, existem adversários que também estudam a gente e conseguem nos causar dificuldades. Isso é uma coisa natural. Depois do Corinthians, com o time alternativo, fizemos um grande jogo contra o Botafogo naquele campo muito complicado. Faltou o gol. O gol veio no final com o menino da base. Depois, realmente, não tivemos um bom primeiro tempo, um grande primeiro tempo contra o Cruzeiro. Não foi um bom segundo tempo. Mérito do adversário, como eu bem falei. Não tivemos um bom jogo, principalmente aí depois dos 30 do primeiro tempo até o final do jogo na Argentina. E essas coisas a gente não controla, né? Mas claro que o resultado é fundamental para continuar nessa sequência e poder evoluir. Aí tem dias que a gente vai jogar melhor, tem dias que não tão bem, mas essa é a minha responsabilidade, poder tirar o melhor desses jogadores que são muito bons. Primeiro, me parece interessante porque foram 2 jogos. 2 jogos. Você falou, parece que foram 20. Que o time perdeu as grandes atuações. E repito, grande primeiro tempo contra o Cruzeiro, grandíssimo primeiro tempo contra o Cruzeiro. O segundo tempo não foi bom, realmente. E depois eu tenho muito claro, assumo toda a certeza do mundo que não vamos fazer só grandes jogos e só vitórias. Não tem nenhum time do mundo que ganha sempre. Para mim, o melhor time do mundo até o momento era o Barcelona, um dos melhores. E foi eliminado. E qual o problema? Fizeram um grande jogo também e foi eliminado.
Futebol é assim. Eu assumo isso, sei que não vamos jogar bem sempre, sei que não vamos vencer sempre. E meu trabalho, minha função é dar soluções para os jogadores para que eles possam se encontrar dentro do campo com uma estrutura e depois a qualidade deles apareça. E claro, dentro do próprio jogo do Cruzeiro, fiz várias alterações táticas para tentar sair da pressão deles. Tudo dentro do que está sendo treinado. Obviamente que eu não vou fazer nunca uma mudança que eu não treinei. Eu não vou mudar de sistema que eu nunca treinei, não vou botar um jogador que nunca treina naquela posição, botar ele de repente ali para ele poder jogar. Então tudo que eu faço é pensando em dar soluções para os jogadores. Como você bem falou, os adversários estudam a gente, não tenho dúvida que eles vão fazer isso. Esse é o trabalho deles. O meu trabalho é fazer com que os meus jogadores se encontrem dentro do campo e possam superar essa barreira dos adversários. E aí o futebol é tão bonito. Eu, por exemplo, passei 8 anos defendendo o Atlético de Madrid, praticamente em bloco baixo, e ganhamos praticamente tudo também. Existem várias formas de ganhar, eu acredito numa, tenho uma convicção plena e sigo essa convicção sempre. Depois do jogo da quarta-feira, eu conversei com o Gerson ali na zona mista e eu perguntei para ele, assim, ele parecia muito assim, diferente, assim, muito meio consternado, até com o resultado pela situação do Flamengo na Libertadores. Eu perguntei para ele como é que foi no vestiário. Ele disse que no vestiário ele tinha pedido a palavra e tinha falado com a equipe, olha, a gente entrou nisso junto e a gente vai sair dessa situação junto. Hoje você falou que os fatores externos, você tenta blindar a equipe no máximo para não interferir dentro do vestiário. Porém, de quinta para cá, a gente viu notícia de que o Flamengo não quer renovar com o Arrascaeta agora, de que o Arrascaeta estaria falando já com outro time. A gente viu uma série de notícias, uma série de coisas assim já meio que acontecendo. E hoje aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontece. Vazou a escalação. Fazia tempo que a gente não via alguém cravar a escalação e hoje você mudou bastante o time e a escalação vazou antes. Queria saber de você, assim, como é que você está trabalhando com os jogadores, principalmente nessa semana muito importante, para que todos esses fatores externos não atrapalhem o seu trabalho nessa semana decisiva do Flamengo. Bom, boa pergunta. O Flamengo, ele é isso aqui. É uma loucura diária na fase ruim e na boa também. Na boa sempre acontece alguma coisa, sempre vem alguma notícia, sempre existe alguma coisa que envolve o Flamengo que magnifica tudo. Aqui é tudo exagerado. Tudo. O jogador joga bem, ele tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e já vai pro Barcelona. E depois perde e não vale nada, ninguém nem nada. Isso eu já avisava para os jogadores quando a gente estava com uma sequência de vitórias, ou sei lá, uma sequência invicto, né? Que isso é assim aqui no Flamengo. A gente sabe disso. Essas notícias elas chegam. Eu não controlo, por exemplo, que os meus jogadores peguem o celular e abram o Twitter e se martirizem ali, né? No Twitter. Eu não posso controlar isso. Se eles fizerem isso, eles estão se flagelando, autoflagelando. Eu não posso controlar isso, mas o meu conselho é que eles fujam disso e que confiem no que eu falo para eles. O porquê, por exemplo, eu conto o porquê nós perdemos para o Cruzeiro. O que aconteceu no jogo, o que aconteceu no jogo da Argentina que a gente teve dificuldades. Então, que eles vejam isso e que sejam muito honestos com a avaliação, a autoavaliação deles. Do mesmo jeito que eu sou. Claro que depois de ganhar um título é lindo abrir a rede social e ler tudo. Perdemos para o Cruzeiro, mas pode ter certeza. Não abre porque ali vai estar só coisa ruim. E isso porque tá muito claro que você sai do campo, você sabe o que você fez. Agora, se você lê a opinião de outro, que às vezes não está no meio, e isso te machuca, então você realmente está errado. E a minha parte é isso, exatamente dizer para eles o que está acontecendo, como a gente jogou, por que perdemos, por que ganhamos, não vamos ganhar sempre, e como voltar para o caminho. Hoje fizemos um grande jogo, né? Porque por mais aqui parece que não, que foi ruim, mas teve tudo no jogo, foi um grande jogo. Vários jogadores se reencontraram com uma grande atuação e eu tô muito feliz, vou para casa feliz hoje e para poder trabalhar com mais confiança na quinta-feira com o Maracanã lotado. Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. No começo da coletiva você falou que a turbulência por parte da torcida não invade o vestiário, muito menos o clube. Parte da torcida comenta também sobre uma soberba, falta de umidade do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, por terem mais qualidade, investimento e acharem talvez que vão vencer a partida quando quiserem. Minha dúvida é se você concorda com isso e uma segunda rápida também é se você considera uma possível eliminação na fase de grupos da Libertadores como um vexame ou uma vergonha. Obrigado.
Bom, eu já até esqueci a primeira. Foi aqui. Qual que é? Sobre a soberba dos jogadores acharem talvez a parte da torcida de ganhar a qualquer momento. Isso não existe. Você vê no campo, quando eles entram no campo, eles dão a vida. Quando você vê um jogador dando a vida, disputando bola, dividindo todas as bolas, não tem soberba. Existe um adversário que também joga. E eu já falei para vocês, um grande elenco te dá a possibilidade de brigar por títulos. Mas depois entram no campo 11 contra 11, o treinador adversário motiva os jogadores dele de uma forma, prepara o jogo de uma forma, onde os meus jogadores vão encontrar dificuldades durante o jogo, com certeza. E isso é o futebol. Nunca, jamais vi soberba por parte desses jogadores desde que eu estou aqui. Jamais. Ano passado ganhamos a Copa do Brasil e não tínhamos nada para disputar. E eles continuaram até o final dando a vida. Então, só que o problema é que, como eu já falei, quando se perde ou se empata ou não tem uma boa atuação, queremos achar o pelo em ovo para ver o que está acontecendo. E existe um adversário, não esqueçam disso, o adversário também joga. Aqui Felipe, boa noite, Marcos Martinho do canal da DKSRN. Eu vou um pouco na linha do Fábio em relação à pergunta com as críticas da torcida, né? Hoje, conversando com a torcida, uma das críticas que são apontadas é uma possível diferença no comportamento anímico da equipe nos jogos fora de casa para os jogos do Maracanã, que a torcida às vezes aponta que a condição do Flamengo anímica às vezes é muito moldada pelo fator local do Maracanã, pelo ambiente, especialmente após o empate contra o Córdoba, a derrota para o Cruzeiro. Como você avalia o comportamento anímico da equipe em relação a essa distinção de jogos, principalmente? Obrigado. Até o jogo do Cruzeiro, a gente estava mais de 20 jogos sem perder. Não, quanto era? Não, eu não tinha perdido fora de casa ainda. Mas era mais de 15 jogos sem perder. 23 jogos sem perder. Vocês não valorizam o Cruzeiro. Mas como é que está o Cruzeiro? Como é que está aquele time lá? Está muito bem treinado, muito bem trabalhado. Jogamos num Mineirão lotado. Não lota quase nunca. Contra o Flamengo lotou. Como é que é? Como é que é? Hã? A sexta maior média de público e não lota? Bom é o Atlético Mineiro. Tava indo tão bem, Felipe Luiz. Aí você foi falar da torcida do Cruzeiro. Aí não, aí vacilou nessa aí. Nessa aí vacilou. Está muito bem treinado, muito bem trabalhado. Jogamos num Mineirão lotado. Não lota quase nunca. Contra o Flamengo lotou. O adversário também se motiva, também joga. E meus jogadores fizeram um grande primeiro tempo, como eu falei. Depois o adversário foi melhor que nós e conseguiram vencer no final. Também tivemos algumas chances para poder fazer o segundo gol. Não fizemos, eles fizeram, acabou. Não vejo nenhuma preocupação. Agora, já te adianto também. Na frente, no Maracanã lotado como era hoje, claro que os jogadores vão jogar melhor. Não tenho dúvida. Por isso que quinta-feira, Maracanã lotado. Valeu? Aqui, Felipe, só... Tá aí, né, o Felipe Luiz, que tem um grande futuro aí no futebol brasileiro, quiçá, talvez, aí, até na Europa, né, exportando esse talento, né, de treinadores brasileiros para a Europa, né. Sobre as falas dele, uma autorreflexão, né, pra gente torcedor, que a gente tem uma visão muito distorcida do que realmente acontece no futebol. Falando particularmente do Cruzeiro, a gente sabe, sei lá, 10% do que acontece. E muitos desse 10% que a gente sabe vem distorcido, vem aumentado por parte da imprensa. O que a gente pode mais ver, saber, entender o que está acontecendo do Cruzeiro é realmente dentro de campo. Cruzeiro em 2025 não vinha apresentando um bom futebol. Depois que o Leonardo encaixou, achou o time ideal com os jogadores ideais, Cruzeiro jogou bola. E não é à toa que o Cruzeiro tá vindo acompanhado de vitórias, ganhando inclusive do Flamengo do Felipe Luiz, que estava jogando muita bola, cara. Não só dele, né? Do próprio Bahia, que enfrentou o Flamengo ontem. Não é que vai ser campeão de tudo, não, mas o Cruzeiro tá dando gosto de ver. E aí, vocês concordam comigo? Deixe o seu gostei, compartilha, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Fui. Atenção, o jogo do Cruzeiro e outros 37 jogos do Brasileirão 2025 serão somente no Prime Video. Porém, olha só, você tem 30 dias grátis. Não é brincadeira, é 30 dias grátis para testar, ver o jogo e curtir o conteúdo de séries e filmes.
Depois é só cancelar para evitar cobranças. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa grande oferta.